E por fim, pessoal, a última situação que nós temos a conversar, né, nessa videoaula são as patologias da glândula mamária. Então é um assunto bem rápido, breve, comentado. Dentre as patologias da glândula mamária que podem acontecer após o parto, lembrem-se, a gente está falando de puerpério patológico. Dentre elas estão a congestão ou edema de úbere, tá? A congestão ou edema de úbere, ela tem uma causa ainda desconhecida, pessoal. É uma situação comum de se observar no pós-parto de vacas, de bovinos. Então, essa congestão, esse edema de úbere é comum nessa espécie animal, mais especificamente falando. Ela tem, como eu disse, uma causa desconhecida e ela pode ser, acredita-se, que ela ocorre devido a uma alta demanda pelos vasos sanguíneos tecidual em aumentar a quantidade de nutrientes e o metabolismo da glândula. Então, aquela glândula precisa produzir leite, há uma maior demanda por nutriente e por sangue, por oxigenação tecidual, e essa demanda aumentada por esse tecido, principalmente animais de alta produção, pode acarretar no surgimento de edema. Devido a esse aumento de metabolismo local, pode extravasar conteúdo para o meio intersticial, para o tecido. E aí vai aparentar aí esse aumento, a presença de uma congestão, de um edema local. E além da espécie bovina, uma outra espécie que é mais citada em relação a esse processo são as cadelas. Então, cadelas e vacas pode acontecer a congestão, né, o edema de úbere, pré-parto e pós-parto também, justamente por esse mecanismo. Ele é desconhecido, mas acredita que seja pela alta demanda local por nutriente, por aumento do metabolismo ali nesse momento. O que eu vou observar na congestão no edema de úbere, pessoal, é um aumento de volume mamário e na palpação um sinal de Godet positivo. Então, o sinal de Godet positivo é isso aqui, ó, quando eu consigo deixar minha impressão digital naquele tecido. Devido à presença de líquido intersticial, eu consigo deixar a impressão digital naquele local. Isso é considerado algo fisiológico, acontece, não é nada patológico. Isso pode gerar uma patologia, caso persista. Mas a princípio, uma vez constatado esse probleminha aí, a gente apenas acompanha o animal. O que não pode acontecer? O animal não pode ter dor, isso daí é indolor. O animal não pode ter aumento de temperatura local e nem desconforto, nada de desconforto, tá? Então, se ele não tem nada disso, deixa, que isso vai ser autolimitante, isso vai ser resolvido. Eu só vou precisar tratar se elas apresentarem esses desconfortos ou até mesmo uma galactia. Perfeito? Só nessas situações que eu trato. Então, quando nessas situações, o tratamento vai ser anti-inflamatório não esteroidal, por conta da inflamação que deve estar acontecendo ali, antibiótico terapia, porque o leite ele é um meio excelente para o crescimento de bactéria também, tem muito nutriente, né? E compressas frias, para diminuir aquele inchaço, aquela inflamação. Só que lembrando, esse tratamento só vai ser indicado quando tiver dor, desconforto, que é indícios de um início de uma mastite. Daí já é algo patológico mesmo, tá? A agalactia é uma patologia de glândula mamária que acontece em decorrência de alterações na glândula. Então, ou então sistêmicas, tá? Qualquer processo que gere dor, desconforto no animal pode desencadear uma agalactia. Por quê? A dor, o desconforto, a inflamação, ocorre liberação de neurotransmissores, adrenalina. E a adrenalina, ela antagoniza a a liberação, o estímulo para a liberação do leite, tá? A liberação através da ocitocina e do leite. O que seria a galactia por definição? É a incompleta ou a insuficiente produção de leite pelo animal. Isso pode estar ligado a causas nutricionais, se o animal passa por um estresse nutricional muito grande, não vai ter nutriente para se manter, como é que ele vai ter nutriente para produzir leite? Daí ele vem com a galactia. O estresse em si, que eu já expliquei para vocês agora, né, devido à liberação de neurotransmissores como adrenalina. Quadros de mastites crônicas com grave comprometimento tecidual. Uma mastite crônica pode comprometer o tecido a ponto dele não conseguir mais produzir leite e o animal vir com quadro de agalactia. E doenças sistêmicas que vão levar ao estresse metabólico no animal, ocasionando aí em uma agalactia.
O tratamento para esses quadros de agalactia vai depender muito da causa, tá, pessoal? Se aquela fêmea teve um comprometimento muito grave daquela glândula, eu não tenho o que fazer. Não tem como reverter o quadro e voltar aquela glândula a produzir leite, fazer ela voltar a produzir leite. Tá? Então, se ela teve uma mastite crônica, se teve uma lesão tecidual muito extensa, não tem o que fazer para retornar a produção de leite. Mas existem situações que eu consigo resolver e estimular o quadro de agalactia de uma fêmea. Então, como é que eu posso estimular a produção de leite pela fêmea? Produção ou liberação, porque às vezes ela não consegue ejetar o leite, mas ela está produzindo. Tá? Então, a falha na saída do leite pode ser resolvida pela aplicação de ocitocina. A ocitocina, vocês já viram, ela participa no processo de lactação lá, né? Através da ejeção. Ela promove a contração dos ductos, dos alvéolos, fazendo a saída do leite do interior da glândula. Então dá para tratar o animal com ocitocina se eu confirmar que tem leite naquela glândula e que não está saindo devido a uma falha na ejeção. Os outros fármacos que eu trouxe aqui a vocês são fármacos que auxiliam na produção do leite, tá? E juntamente, consequentemente, essa produção vai haver uma ejeção também em maior quantidade. Então, a acepromazina é um medicamento. A acepromazina, a domperidona e a supirida, que são esses três que eu trouxe aí para vocês, são medicamentos que antagonizam a ação da dopamina. Então, são antagonistas dopaminérgicos. E quando eu antagonizo a ação da dopamina, eu consigo estimular a liberação de prolactina. Então, a dopamina ela é um hormônio que diminui a produção de leite, né? Diminui a liberação de prolactina. Se eu antagonizar a sua ação, eu vou estimular a produção de prolactina. Eu vou deixar liberar mais prolactina, ela vai conseguir produzir mais leite. E, consequentemente a isso, vai sair mais leite também para a mamada do filhote lá. É um tratamento que é feito em pequenos e em grandes animais, pode ser feito a aplicação desses fármacos. A gente costuma utilizá-los até mesmo em quadros de hipogalactia. Aquelas fêmeas primíparas, às vezes, que têm dificuldade em produzir leite, que não está produzindo leite em quantidade ideal, e que eu sei que pode acarretar numa falha, né, na entrega de nutrientes aos filhotes, ao indivíduo que nasceu, eu posso lançar mão do uso desses medicamentos para aumentar a produção de leite desses animais. Tá? E por fim, a somatotropina, ela é o GH, né, um estimulante do hormônio do crescimento, vocês viram lá no processo, na aula de lactação, e ela é indicada apenas para bovinos, para vacas, com a função de estimular a produção, a galactopoiese, como vocês viram na aula de lactação também, tá bom? Então esses são os tratamentos aí, tanto para ejeção, quanto para quadros em que não está produzindo leite, tá? E essas situações conferem quadros de agalactia e que necessitam de alguma intervenção. E a intervenção vai ser escolhida de acordo com o exame que você fizer daquela glândula e ver se ela ainda tem capacidade de produzir ou não leite. Porque se ela não tiver mais capacidade de produzir leite, vai ter que suplementar aqueles filhotes, aquele indivíduo que nasceu, através de outras maneiras, que vocês já viram, por exemplo, lá na neonatologia. Então a gente vai linkando uma situação com a outra aqui, né? Uma aula com a outra nesse momento. E por fim, a última patologia de glândula mamária é a mastite. Tá? A mastite, vocês já ouviram falar muito dela em outras situações, né, em outras disciplinas. Ela nada mais é do que uma inflamação acompanhada ou não de infecção da glândula mamária. Ela está ligada aí a casos de retenção de leite. Então, como eu disse a vocês agora, o leite é um meio muito rico em nutrientes, a bactéria ama isso. E caso aquele leite fique retido naquela glândula, pode gerar um possível quadro de mastite. E também está ligado a péssimas condições sanitárias de alguns animais, né? A gente tem esse cuidado muito grande em bovinos de leite, por exemplo, isso serve para qualquer outro. Então, as condições do ambiente e a retenção de leite determinam quadros aí de mastite. Não é comum a gente ver mastite em cadelas e em gatas. Apesar de acontecer, não é tão comum quanto em grandes animais, principalmente em bovinos. Tá? Em cadelas e gatas, a mastite ela acontece mais por conta de quadros de retenção de leite por um tempo muito prolongado. Tá? O leite fica ali,
e aí gera o quadro de inflamação, né? E aí o que a gente vai ver de sinais clínicos? Os sinais clínicos de mastite são sinais relacionados aos sinais cardeais da inflamação, que vão ser dor, calor, rubor, tumor, e aí, se evoluir mais ainda cronicamente falando, perda da função. Tá? Então, ela vai ter muito desconforto local, ela pode apresentar inchaço e avermelhidão. É isso que eu vou ver em quadros de mastite. Se for algo mais grave, o que eu posso observar também, febre, anorexia, apatia, por conta da gravidade da situação. Então depende o que está rolando ali naquele animal naquele momento. Tá? Aqui uma outra situação, numa espécie onde a gente vê de uma forma mais comum acontecendo a mastite, né, no caso dos bovinos, então vê uma vermelhidão, pode ser que seja só numa glândula, pode ser que seja em mais glândulas, isso vai ser determinado através do seu exame. E o tratamento para esses quadros de mastite, né, o diagnóstico ele é clínico, e o tratamento ele é feito aí através de anti-inflamatórios não esteroidais, porque está inflamado, então eu vou trabalhar com anti-inflamatório não esteroidal. Eu vou trabalhar com uma antibiótico terapia por conta da possível infecção que o animal pode estar tendo, principalmente aqueles animais que apresentam já um quadro de febre, um quadro de anorexia e de apatia, e compressas frias locais para diminuir aquele inchaço tecidual, aquele processo inflamatório. Então, os tratamentos que são feitos nesses casos, em grandes e em pequenos animais, é a base desses procedimentos aí. E aqui a gente finaliza então esse penúltimo vídeo, né, sobre a disciplina de obstetrícia voltada aí a porpério patológico.